Bom dia. Eu gostaria de agradecer às igrejas pelo convite, agradecer aos pastores Pedro, Rubens e Voltaeres. Estou tentando seguir a ordem cronológica do mais experiente para o menos experiente, não sei se acertei, certo? Pelo convite feito, pela hospitalidade tão carinhosa deles e de todos vocês, pela atenção. Muito obrigado, Deus abençoe. Agradeço também ao pastor Paulo, pastor Lúcio e famílias que estão aqui. Também estou tentando seguir a ordem cronológica. Não sei se eu acertei, pastor Paulo. Acertei? Não acertei? É pela idade, tá? É, certo. E quero agradecer também aos irmãos de outras regiões que vieram até aqui. Então foi gracioso da parte de vocês. E eu reconheço que essa graça vem de Deus, não é nenhum mérito nosso. Em momentos assim eu penso como é o meu coração. Então, pensando como é o meu coração, eu sei que é pura graça de Deus. É somente a graça de Deus. Então eu agradeço, peço que continuem orando por nós, os nossos ministérios ali na região do Cariri, pastoreando a igreja e sendo professor no seminário. Certa vez eu ouvi de um homem que criou um sistema de discipulado muito interessante, ele deu um curso para nós, e eu gostei desse método de discipulado porque eram livros com base num livro da Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse, ele escreveu livros com comentários leves e perguntas que deveria ter um discipulado de 1 hora por semana e você poderia fazer em qualquer lugar, com uma pessoa, duas. Poderia ser numa lanchonete que você se reunia para tomar o café da manhã com aquelas pessoas, você levava o seu livro, elas traziam o dela, né? Havia algumas regras que não podia passar de 1 hora. Se fosse das 9 às 10, tinha que ser das 9 às 10, não poderia se prolongar. E eu gostei pelo fator de que centrava num livro da Bíblia, né? Isso para um não convertido ou para um novo convertido é muito mais fácil do que ele ter que ter uma Bíblia e ficar vai para frente, vai para trás, então ter só um texto. Mas o que me chamou a atenção, que me marcou, foi ele dizendo algo. Antes de sua conversão, ele havia sido jogador profissional de hóquei sobre o gelo, aquele esporte de hóquei sobre patins. Ele disse o seguinte, que uma das coisas que mais o espantou depois de convertido no meio dos crentes era a falta de foco, a falta de concentração. Ele disse, se isso acontecesse no mundo dos esportes, lá que eu praticava, essa pessoa não passava do primeiro treino, certo? A necessidade de você estar focado, de você ter foco. O autor do livro de Hebreus concordaria com ele nessa necessidade de nós termos foco para completar a carreira recebida. Para completar a carreira recebida, nós precisamos ter foco. E isso é o que nós iremos ver nos versos 2 e 3 do capítulo 12 de Hebreus. Tratamos do verso 1 ontem à noite. E eu quero demonstrar 2 aspectos deste foco. Primeiro, que o foco deve ser em Jesus. Vamos lembrar um pouco aqui o contexto para entender por que os primeiros leitores deste livro precisavam dessa advertência. Esta carta foi escrita para um grupo de cristãos que estavam correndo o risco de abandonar a fé, conforme capítulo 6, verso 4. Eles estavam desanimados, capítulo 12, versos 12 e 13. Alguns já haviam até deixado de frequentar as reuniões dos cultos, capítulo 10, verso 25. Se demonstravam alguns deles lentos em aprender, capítulo 5, verso 11.
e até indolentes e preguiçosos, capítulo 6, verso 12. Tudo isso porque estavam sofrendo perseguições, uma segunda onda de perseguições. Eles haviam enfrentado um primeiro momento de perseguições, assim que haviam se convertido, haviam resistido bravamente a estas perseguições e, quando pensaram que as perseguições tinham cessado, lá veio uma nova onda de perseguições e alguns estavam pensando em retornar à sua antiga fé, que era o judaísmo. A carta foi escrita na forma de um sermão, na forma de uma homília, com o objetivo de exortá-los, capítulo 13, verso 22. Você nota que foge aos padrões literários das outras cartas do Novo Testamento. Não há apresentação do autor no início, não há saudação, ele entra direto no assunto. E isso porque ele já era conhecido daquelas pessoas. Ele havia sido um obreiro, muito provavelmente um pastor daqueles irmãos antes. Ele pertencia, juntamente com aqueles irmãos, a uma segunda geração de cristãos. A carta é um chamado à perseverança, mas com forte embasamento teológico, com forte embasamento doutrinário. A grande mensagem teológica é a superioridade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo trouxe uma revelação superior, capítulo 1, versos 1 a 3. O Senhor Jesus Cristo é superior aos anjos, capítulo 1, verso 4 até 2 a 18. Ele é superior a Moisés e a Josué, capítulo 3 e 4 até 4, 13. Ele é superior aos sacerdotes da antiga aliança, capítulo 4, versos 14 até 7, 28. Ele é fiador de uma aliança superior, capítulos 8 até 9, 22. E ele fez um sacrifício superior, capítulo 9, 23 até 10, 18. E a partir então de 10, 19, ele começa a fazer esta exortação, a exortá-los à perseverança. E aqui ele continua isso, que ele vai finalizar esta exortação no capítulo 12, verso 13, para fazer outros tipos de exortações, finalizando sua carta. Mas aqui ele está na parte central da exortação. E ele então diz que é preciso, para a perseverança, olhar firmemente para Jesus. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. A expressão aqui, olhando firmemente, é a ideia de olhar sem desviar a atenção. É você tirar os olhos de todas as outras coisas e concentrar seu olhar numa única direção. Não tentar olhar em duas direções ao mesmo tempo. Desviar de qualquer outra coisa para olhar somente para Jesus. Há um ditado que diz que o que nós miramos, o que nós olhamos fixamente, ganha poder sobre nós, manda em nossa vida. E evidentemente que isso tem um sentido literal. Quando você começa a olhar muito para uma coisa, você começa a olhar muito, por exemplo, para uma torta de chocolate. Daqui a pouco você começa a salivar, não é isso? Você começa a salivar. Por quê? Aquela torta exerce um poder sobre você. Começa naquele momento a dominar a sua vida. Mas tem também um sentido figurado. Quando você concentra muito sua mente em uma coisa, aquilo modifica suas reações, exerce um poder sobre você. Você talvez já passou por a seguinte situação: você estava tranquilo, bem,
Aí lembrou de uma raiva que fizeram a você. E você ficou concentrado nessa raiva, né? Isso raramente acontece com vocês, eu reconheço, porque vocês são crentes em Cristo, batistas regulares, então acho que dificilmente isso acontece. Especialmente não acontece entre marido e mulher, nunca isso, né? Marido e mulher crente. Mas você estava ali, você lembrou de uma raiva e ficou matutando nessa raiva. Daqui a pouco o coração acelera, a respiração modifica, a outra pessoa de quem você fez essa raiva está ali tranquila e você fica de mau humor com ela. Ou não é isso que acontece? Ou nunca aconteceu com vocês isso? Certo? Isso não, né? Isso demonstra o poder do foco sobre nós. O que nós miramos ganha poder sobre nós. Mas além da nossa experiência, há um exemplo bíblico em Mateus 14, 28 a 31. Aquele episódio no qual Jesus, os discípulos estão no mar, remando com muita dificuldade, porque o vento era contrário, eles não fazem grande avanço, é noite, no meio ali do lago da Galileia, a tempestade, nas ondas, e de repente eles veem alguém andando sobre as ondas. Rapaz, é de acelerar no coração de qualquer um, você concorda, né? E aí eles acham que é um fantasma, mas Jesus diz, calma, não é um fantasma não, sou eu. Aí Pedro, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor andando também sobre as ondas. Aí Jesus diz, vem. E Pedro, temos que admirar a coragem dele, eu tenho, né? Esse temperamento assim voluntarioso, mas, né? Acaba sair do barco no meio de uma tempestade, à noite, e sair andando sobre as águas, olhando para Jesus, é algo extremamente corajoso. Então, ele estava ali, enquanto ele manteve o olhar em Jesus, tranquilo. De repente, ele começa a reparar o tamanho das ondas, a força do vento, começa a olhar para os lados e começa a afundar. Naquele momento, o vento se tornou mais forte? Se tornou? Não. As ondas se tornaram mais altas? Não. A situação era a mesma. O que mudou? O foco. Foi isso que mudou. Circunstancialmente, nada mudou. Era a mesma situação. O mesmo vento, as mesmas ondas, o mesmo Jesus, tudo era o mesmo. O que mudou foi o olhar de Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, Jesus exerceu esse poder sobre ele, poder milagroso de fazer andar sobre as ondas. Quando ele começa a olhar para o vento, olhar para as ondas, o vento e as ondas exercem poder sobre ele e ele começa a afundar. Imagine um atleta que está aí disputando uma maratona, uma corrida, e todo momento ele olha para um lado, olha para o outro, cumprimenta alguém, sorri para outra pessoa e tudo. Quais as possibilidades dele ganhar essa corrida? Muito poucas. Ele precisa ter foco, não se deixar distrair por nada. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, usou uma ilustração de alguém que está arando a terra e não pode olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Lucas 9:62. Por quê? Naquele tempo, arar a terra não era simplesmente subir num trator e sair arando, certo? Era manual. A pessoa tinha uma parelha de animais, burros ou bois, puxando um arado. Com uma mão ele segurava o arado, com a outra mão ele tinha uma vara pontuda, chamava de aguilhada ou aguilhão, para impulsionar, empurrar os bois e ao mesmo tempo dar a direção. Essa pessoa tinha que olhar para os bois,
para ver se eles estavam arando na linha correta, na linha certa, para que não saísse torto. E também prestar atenção no arado, porque tinha momentos que tinha pedra, tinha momentos que o solo era mais profundo, ele tinha que forçar o arado mais para baixo, outra hora trazer mais a flor da terra. Aí você imagina alguém assim e faz isso. Estragava o serviço. Quando nós tentamos seguir a Cristo sem focar em Jesus, a gente se atrapalha e atrapalha outros. Quando eu me disponho a seguir a Cristo, mas o meu foco, o meu olhar se distrai de Jesus, não é fixo em Jesus, além de me atrapalhar, eu atrapalho outras pessoas. Esta é uma advertência que o autor de Hebreus tem feito outras vezes aqui na sua carta. No capítulo 3, verso 1, ele diz: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerem atentamente. Quem olha para Jesus está querendo a ajuda dele, mas ao mesmo tempo precisa desviar os olhos das outras coisas. Há muitas coisas que podem nos impedir de fixar os olhos em Jesus. Nós podemos ficar fascinados pelas nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos, e nós ficamos como Pedro, olhando para o vento, para as ondas, para as ameaças, e não olhamos para Jesus. Se existe um fator de desviar a nossa atenção, são as ansiedades e preocupações. Quando nós ficamos dominados por ansiedades e preocupações, não conseguimos manter o olhar fixo em Jesus. Mas algumas vezes nós nos ocupamos com a gente mesmo. A gente começa a se levar muito a sério, achar que é muito importante. E aí qualquer mágoazinha nos tira o olhar de Jesus. Qualquer ferida cria um ressentimento enorme, certo? Sabe aquela criança que cai e o machucado não foi quase nada, mas ela quer tanto chamar a atenção do pai que ela chora que parece que quebrou um braço? Essa mentalidade infantil parece difícil de se afastar de alguns de nós. Muitas vezes foi uma coisa tão boba, tão pequena, mas cria um ressentimento que parece que foi um câncer no coração, um câncer na alma, ok? Cuidado em se levar muito a sério, ok? Em se achar muito importante. O texto vai dizer isso, e eu creio que esse até é uma das chamadas de atenção do texto. Jesus foi ofendido? Foi? Deixou de cumprir sua missão por causa disso? Não. E nós? Muitas vezes por coisas, muitas vezes não, por coisas, por ofensas bem menores do que é que Jesus passou, a gente quer parar de correr, sair da competição, abandonar a igreja, deixar a comunhão. Isso é se achar muito importante. E se achar mais importante do que
Jesus Cristo. Cuidado com isso de você se achar demasiadamente importante. Muitas vezes é a inveja, certo? Como Caim, em vez de manter os olhos em Deus e oferecer a oferta conforme a nova oportunidade que Deus lhe deu, ele ficou olhando para Abel e sua oferta. E a inveja lhe dominou. Não permitiu que Caim enxergasse duas coisas. A oportunidade dada por Deus, se você fizer certo, vai ser aceito. Você não queimou toda a sua vida, você queimou uma oportunidade. Mas se você oferecer bem, vai ser aceito. E permitiu que ele ficasse cego para o pecado que espreitava a porta, esperando apenas uma chance de pular em cima dele. Cuidado com a inveja. Se você vê alguém indo muito bem em algo que você também gostaria de fazer bem, lembre-se que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Lembre-se disso. Se aquela pessoa faz isso muito bem, foi uma graça de Deus. E se esse Deus, dentro da sua soberana vontade, quiser, Ele também me concederá essa graça. Senão, Ele me concederá outras. Nós somos um corpo, nem todos têm a mesma função. Por isso, muito cuidado em desviar os olhos de Jesus. Muito cuidado com as tentações do mundo, os prazeres transitórios do pecado. Você pode se desculpar, vai ser só um momentozinho que eu vou tirar os olhos de Jesus e olhar para isso aqui, mas vai ser muito rápido. Ninguém vai nem perceber e não vai me fazer mal nenhum. E eu vou ilustrar isso quando você está fazendo uma coisa muito importante. E diz, eu vou parar só um pouquinho para ver uma mensagem no celular. E aí? Eu dou para ver alguém que abriu o celular só para ver uma mensagem. Quando chega lá tem um monte, aí tem o Face, tem o Instagram, tem as últimas notícias. Quando você pensou que não, 30 minutos, 1 hora, foi ali. Não estou falando necessariamente contra o celular, estou ilustrando que o pecado faz isso. Ele sussurra no nosso ouvido, é só um instantezinho. Não vai ter consequências grandes, não. É até um alívio que você precisa. E quando você pensa que não, o estrago está feito. Agora, o foco deve estar em Jesus, por quê? Porque Ele é o autor e consumador da fé. A palavra autor tanto pode indicar alguém que é líder, que é o soberano, que é o príncipe, alguém que foi na frente, o pioneiro, o fundador, e por isso ele tem o domínio, mas também o inaugurador, aquele que inaugurou. E aqui no livro de Hebreus aparece Jesus como aquele que inaugurou o novo e vivo caminho. Hebreus 6, 19 e 20 e 10, 20. Em outras partes da Bíblia, Jesus aparece como autor da vida, príncipe e salvador, Atos 2, 36, 5, 31. Em Atos 2, 10, o autor da salvação, aqui é o autor da fé. Aquele que é pioneiro, que inaugurou esta fé que foi concedida a nós, essa crença nele que nos permite chegar ao Santo dos Santos. Ele foi lá primeiro, ele inaugurou isso, ele já está lá. Mas não apenas autor, ele é o consumador. Ele começou e terminou. Ele aperfeiçoou isso. Ele chegou ao final, ao ponto culminante.
É a ideia de alguém que concluiu o que começou e concluiu sem deixar nada de fora, nenhum defeito, nenhuma mancha. A nossa fé foi iniciada e completada por Ele. Por isso que você deve olhar para Ele. Sua fé não foi iniciada nem completada por um líder religioso, um pastor, um diácono, um grupo de irmãos de uma igreja, uma denominação. Estas pessoas, com funções diferentes, mas todas devem estar olhando para a mesma pessoa que você deve estar olhando. Jesus Cristo. É Ele. Você será decepcionado por outros irmãos. Somos ainda pecadores. Você será decepcionado por pastores e líderes. Somos ainda pecadores. E se você acha isso difícil de aguentar, lembre do inverso. Você também decepcionará outras pessoas. Qual pai aqui nunca decepcionou os filhos? Qual mãe nunca decepcionou os filhos? Somos pecadores, o céu ainda não chegou. Exigir perfeição daqueles que estão ao nosso lado é ser injusto, é exigir o que só Deus pode dar. Exigir perfeição até de nós mesmos é idolatria. Não confunda dar o melhor com perfeccionismo. São duas coisas diferentes. Dar o meu melhor é, com os recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho, eu fazer o máximo que posso. Isso é dar o meu melhor. Com os recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho, nas condições e circunstâncias em que estou, eu fazer o meu máximo. Isso nunca será perfeito. Ok? Isso nunca será perfeito. E vai variar até esse máximo de momento para momento. Uma irmã, dona de casa, pode ter 15 minutos para preparar um almoço. E ela pode dar o seu melhor, mas será um almoço feito em 15 minutos. Mas ela deu o seu melhor. Outro dia ela tem a manhã toda. Ela também deu o seu melhor, mas a qualidade saiu diferente. Mas foi o melhor que ela deu nas duas situações. As condições eram outras. Isso aqui tem fortes implicações para a nossa sanidade psicológica e para a sanidade psicológica de quem nos odeia. Muitas vezes você lida com alguém que teve um tempo de preparo excelente e tudo, e essa pessoa ofereceu um serviço aqui. Aí qual é a sua expectativa na próxima vez? Que seja aqui. Só que na próxima vez aquela pessoa não teve tantas condições. Aí você já despreza. Não. Observe se ela deu o seu melhor. As condições é que não foram as mesmas. E o fantástico aqui, irmãos, é que Deus vê isso. Ok? Pode ser que os outros não vejam. Pode ser que seu marido não perceba, sua esposa não perceba, seus pais, seus filhos. Mas Deus vê que você está fazendo o seu melhor nas condições que você tem. Aí você lembra, isso nunca será perfeito. Aí você pergunta, Deus só aceita o perfeito, é?
Sim, Deus só aceita o perfeito. Ele não pode aceitar nada menos do que perfeito. E aí, como é que eu fico? E aí, como é que eu fico? Há alguém à direita dele. O meu serviço sempre chega lá via Jesus e chega perfeito. Não sai perfeito daqui, mas chega perfeito lá por causa de Jesus. Por isso que nossa confiança está nele. Nosso olhar deve estar nele. Ele é o perfeito. Eu não sou, você não é, ninguém mais é. Não se deixe abalar pelas imperfeições, nem suas, nem dos outros. Agarre-se à perfeição de Jesus Cristo e permaneça, persevere. Mas também o foco deve estar nele por causa do exemplo que ele é. E a outra parte do versículo, certo? Por causa da alegria, a palavra aqui, as versões divergem quanto à tradução, porque a palavra comporta as duas traduções, em troca da alegria ou por causa da alegria. Eu creio que por causa da palavra proposta, a alegria que lhe estava proposta, que faz correlação com a carreira que nos foi proposta, eu tenho a tendência de aceitar mais essa segunda tradução. Por causa da alegria. Por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de assentar-se à direita do trono de Deus, a alegria da vitória, a alegria de conduzir muitos filhos à glória, a alegria de ser o autor e consumador da salvação do povo de Deus, ele suportou a cruz. Suportar é perseverar. Ele perseverou na cruz. A cruz para Jesus não foi fácil. Várias vezes ele indica isso. João 12. Tenho um batismo para ser batizado e a minha alma se angustia. Lembro-me uma vez, ainda adolescente, num estudo bíblico com um colega. Isso ficou tão marcado que eu lembro até o ambiente, a sala da casa dele onde a gente estava. Eu lendo Marcos, falando de Jesus no Getsemane, e disse que Jesus ficou apavorado. Para mim foi uma decepção muito grande. Jesus apavorado? Como assim? Tantas pessoas enfrentaram o martírio cantando, não é verdade? Fala-se de Policarpo, que foi queimado vivo e enquanto forças tinha, cantava. E Jesus apavorado? Aí me foi explicado. Não vamos diminuir a dor porque era Jesus. Além da dor física, que você pode imaginar, pregos entrando nos seus pulsos, no seu calcanhar, além das surras chicotadas que levou, ficar dependurado ali, e quando tinha que falar, tinha que puxar muito ar, porque a ideia da crucificação era de matar aos pouquinhos. Essa era a ideia da crucificação. Não era uma morte rápida, era uma morte para a pessoa morrer aos pouquinhos. Pouco a pouco, os órgãos internos iam se desconjuntando, certo? Para a pessoa morrer. Tinha pessoas que levavam 3 dias, pessoas crucificadas que levavam 3 dias para morrer. A perda de sangue, pouca, porque eram furos, certo? Nada grande, mas ali de pendurado e tendo que de vez em quando puxar a respiração, porque estava tudo aqui puxando para baixo e pouco a pouco vai se quebrando. Lembram que quando eles vão, naquele dia eles tinham que acelerar a morte porque era a Páscoa, no caso de Jesus. Aí o que os soldados fazem nos ladrões? Por quê?
porque quebrando as pernas, os ladrões não poderiam estar mais naquele apoiozinho. E aí, entenderam? Quebrou as pernas, o apoio foi embora, aí tudo se desconjuntava mesmo. Mas quando eles foram para Jesus, Jesus já estava morto, ele já havia entregue a alma a Deus. Então, aquilo foi doloroso. Há um sofrimento que eu estou chamando aqui de mental, psicológico. Ser abandonado pelos seus, ser negado, ser traído, ser zombado pelas pessoas, ser zombado por um ladrão. Isso é sofrimento. Mas não era isso que apavorou Jesus. Ele recebeu, naquele momento, a ira de Deus, a ira do Pai. Meu Deus, por que me desamparaste? Todo um castigo eterno que pesava sobre nós por causa dos nossos pecados caiu sobre ele. Nunca, eternamente, tinha havido uma separação entre ele e o Pai. Naquele momento ocorreu. A ira do Pai cai sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Ele aceitou aquilo, perseverou naquilo, porque ia ter uma alegria. A alegria da ressurreição, a alegria da ascensão, a alegria de ver um povo agora adorando, servindo, e a alegria de reinar eternamente sobre esse povo. Olhando para a alegria, Jesus suportou, ele não fez caso da vergonha, da infâmia, da indignidade da cruz. Isso fica, talvez, melhor explicado em Gálatas 3,13. Quando o apóstolo Paulo nos escreve dizendo, primeiro no verso 10, que está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A ideia aqui é, qualquer pessoa que não obedecer 100% à lei de Deus, ela está debaixo de maldição, ok? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. Então, todos nós estávamos debaixo de maldição, porque nenhum de nós cumpre a lei de Deus 100%. Está aí no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, essa maldição, que era nossa, caiu sobre Jesus Cristo. Há uma ilustração que eu uso, talvez você já ouviu, mas que eu acho bem pertinente, de um certo rei que estabeleceu leis justas para o seu povo cumprir. E durante um bom tempo esse povo viveu em harmonia, obedecendo às leis deste rei. Mas um dia, o rei soube que algumas coisas estavam sumindo. Ele reuniu o seu povo e disse: olha, vocês sabem muito bem que eu estabeleci leis justas, criei preceitos justos e nós temos vivido harmoniosamente. Mas eu soube que alguém está roubando. Eu peço que essa pessoa pare, porque se ela não parar e for pega, ela será castigada com 10 chibatadas. Mas as coisas continuaram sumindo. O rei faz uma segunda reunião, aumenta para 20 chibatadas, faz uma terceira, 30, uma quarta, 40, e faz uma quinta, onde ele aumenta para 50 chibatadas. E nessa quinta, quando ele termina de falar, alguém lá atrás diz: eu sei quem é que está roubando. Pois então diga.
a pessoa não diz, mas empurra para frente uma outra pessoa. E essa pessoa vai sendo empurrada até chegar aonde o rei estava. Era uma senhora de idade, já curvada. Mas o espanto é que era a mãe do rei. E a grande questão é, ele vai manter a palavra? Ele manda o verdugo chegar, tira o manto de sobre a mãe e faz com que ela seja amarrada no pantigo. E manda o verdugo ir buscar o chicote. Enquanto o verdugo vai buscar o chicote, o rei desce do seu trono, tira o seu manto, abraça sua mãe por trás e recebe as 50 chibatadas. A lei foi cumprida e a mãe foi salva. Foi isso que aconteceu na cruz, numa intensidade infinitamente maior. A lei de Deus foi cumprida. E o povo de Deus foi salvo, porque a penalidade caiu sobre Jesus Cristo. Ele levou as chibatadas eternas que nós merecíamos. Mas ele não fez caso disso, porque ele pensou na alegria. Como ele disse em João 4:34, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Esse é um texto, versículo pequeno, mas com implicações, toda vez que eu penso, tão grandes. Jesus está dizendo, qual é o meu alimento? O que me alimenta? O que me mantém com vida? É o apreço das pessoas? É o reconhecimento das pessoas? É o aplauso das pessoas? É o conforto desta vida? Não. O que me alimenta é fazer a vontade de Deus. É isso que me alimenta. Mas o alimento, além de nos dar sustento, também nos dá prazer, nos dá alegria. Tem um pastor, colega, que diz, a gente não come só para matar a fome. Porque se a gente comesse só para matar a fome, comia capim. Concorda? Lavava o capim, botava um pouquinho de sal para dar um... comia, que ele acaba sustentando a gente. Seria bem mais em conta. Mas a gente não come só para nos suster. A gente come também por prazer, não é verdade? Por isso que a diferença entre uma picanha, certo? E um outro tipo de comida, não é para quem gosta de carne, certo? Há diferença. A ideia aqui também é que Jesus está dizendo, o que me dá prazer, o que me dá alegria é fazer a vontade de Deus. Foque em Jesus. Tenha essa atitude. O que vai me sustentar, o que vai me manter, o que vai me fazer perseverar na corrida é a pessoa de Jesus, autor e consumador da minha fé. É o exemplo de Jesus, que suportou, perseverou para me dar a salvação. E o segundo aspecto é o propósito desse foco, é inspirar exatamente perseverança. Verso 3. Pensem naquele que suportou. A ideia de pensar não é apenas de voltar o pensamento, trazer aquele fato à mente, mas é de analisar, de refletir concentradamente, de pensar nas implicações, especialmente quando vamos passando por dificuldades na vida. A ideia é que os leitores deveriam trazer à mente aquele sofrimento pelo qual Jesus passou quando eles também estivessem debaixo de intensa pressão e basear sua reação em Jesus. Aqui nós percebemos a necessidade de não apenas ter na mente os dados bíblicos, o conhecimento bíblico,
mas também de refletir, aquilo que eu mencionei ontem, matutar, meditar, pensar, tentar perceber as implicações disso e aplicar isto à sua situação, aplicar isto à vida. Então, diante de um certo conhecimento que você adquire da Bíblia, você deve guardar na sua mente, da forma como vem. Mas não só isso, você pensar o que isso significa. Eu gosto de ilustrar isso, especialmente nas aulas de hermenêutica. Vamos suponha que você tem um filho que está aprendendo a ler. Aí você passa e para num sinal e tem uma placa ali com a letra E dentro de um círculo vermelho e um traço em cima. E você pergunta para o seu filho, e ali, o que é? Ele diz, ali é a letra E dentro de uma roda vermelha e um traço em cima. Ela identificou bem, concorda? Mas ela entendeu o significado? Não. É assim que muita gente tem lido a Bíblia. Lê até corretamente. Mas para aí. Lê que Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí? Está escrito aqui que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o que isso significa? Não sei. Aqui o não sei, e novamente eu vou usar algo que eu uso com os alunos, é o seguinte. Se eu pergunto, o aluno diz, não sei. Meu amigo, o que é um número primo? Eu não sei. Aí eu explico o que é um número primo. Esse número primo é aquele que somente é dividido por um e por ele mesmo. Aí eu pergunto de novo. 7 é um número primo? Não sei. Não, Cabá, isso não sei. A resposta é, eu estou com preguiça de pensar. Essa é a resposta certa. Porque agora você já sabe. Você simplesmente não quer pensar. Esse tem sido um defeito de boa parte das pessoas. Elas querem que outros pensem por elas. É por isso que as doutrinas erradas entram com tanta facilidade. As pessoas não querem pensar. Então você precisa ter o dado e pensar o que significa isso. Mas também não é parar aí. Lá está você lá com seu filho, diz, não, meu filho, ali, toda vez que você vê aquilo ali, é que é proibido estacionar. Aí você vai estacionar o seu carro debaixo daquela placa. Você fez o primeiro passo certo, o segundo passo certo, mas não aplicou. É a mesma coisa que você está dizendo para o seu filho, isso aí não significa nada. Então, conhecer, perceber as implicações e aplicar na vida. É a ideia aqui. Pense no sofrimento de Jesus. Tente entender o que tudo isso significa e aplique à sua vida. Eu criei uma expressão na aula de hermenêutica que é olhar. Vocês conhecem esse verbo? Olhar? Mas então, olha, observar, interpretar e aplicar na vida. Então é preciso isso. No filme Carruagens de Fogo, o corredor britânico estudou o estilo de corrida de todos os seus rivais para aprender a correr. Essa é a ideia. Olhe para Jesus estudando, pensando, refletindo para aprender com Jesus. Não fique olhando para você mesmo. A introspecção, quando a gente olha demais para nós mesmos, nós não conseguimos renovar as forças. Nós ficamos cansados. Então, olhe para Jesus e perceba como ele perseverou tamanha oposição dos pecadores, tamanha revolta, tamanha hostilidade. Hostilidade dentro do seu próprio círculo, traído, negado, abandonado. No momento em que ele estava com o peso da cruz no seu coração,
Os seus discípulos estavam brigando para saber quem era o maior, quem sentaria à direita e à esquerda. Quanta insensibilidade! Jesus passou por isso. Ele escolhe 3 para irem orar com ele. E o que acontece? Os 3 dormem. Jesus se vitimizou com isso? Não! Eu tenho uma obra a fazer. Não espere que todo mundo vá lhe entender. Não espere que todo mundo vá fazer carinho em cima da sua ferida. Se vier alguém e colocar um metiolate, quem aqui conhece o metiolate? Certo? Mas pode ser que não tenha ninguém que venha. Amados, a vida continua. Não fique chorando, eu passei por isso, e ninguém veio, ninguém me visitou, ninguém entendeu. A vida continua, o seu olhar deve estar em Cristo. Jesus passou por isso. Se as pessoas não fizeram isso com você, elas falharam. Mas quem vai tratar com elas? Deus, acabou. Não permita que a incompreensão, que a oposição das pessoas lhe desanime. E qual é o segredo? Olhar e pensar em Jesus. Olha o propósito. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que você não fique perdendo gás no meio da corrida. Né? Acaba, entra para jogar futebol, nem bem terminou o primeiro tempo. Não é o caso do pastor Paulo. Se fosse eu, já estava lá o quê? Sem conseguir voltar para marcar. Perdeu o gás. É assim como alguns crentes estão. E por que estão? Porque não estão olhando para Jesus. Essa é a razão. Não estão considerando Jesus. Ele está dizendo, olhe, considere, para que você não se canse, não se desanime. Você percebe que considerar Jesus é a cura para os corações cansados. Está cansado? Está tentado a desanimar? Está pensando em chutar o pau da barraca e pronto, chega, acabou, não aguento mais? A solução não é a igreja chegar na sua casa, fazer o culto e lhe animar, não. Isso pode até ser um instrumento, mas sabe qual é a solução? Olhar para Jesus. Pensando no que Jesus suportou por você. E aí você vai ver que o que você está passando é fichinha à luz do que Jesus passou por você. Esta é a solução. Algumas vezes as pessoas querem esta aproximação da igreja. A igreja vem, aproxima, trata bem. A pessoa se anima, volta para a igreja e tudo. Até quando? Até a próxima crise. Aí a igreja vai ter que fazer de novo. É como uma pessoa com 10, 20 anos de crente, mas é um bebê que precisa estar sempre carregado. Ela não cresceu, ela não amadureceu. Está sempre tentando, cuidado com fulano. Com fulano você tem que cuidar. Fulano a gente tem que ir lá. Olhe para Cristo. Se você já tem um certo tempo de crente, já é para você estar ajudando outros, olhando para Cristo, servindo a Cristo. Considere Jesus. E considere Jesus através das Escrituras. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam desanimados, entristecidos. Saindo de Jerusalém para Emaús, uma caminhada de mais ou menos 12 quilômetros, eles iam conversando entristecidos com tudo o que tinha acontecido. Jesus chega, eles nem percebem. E eles dizem, e Jesus pergunta, o que vocês estão tratando aí? A gente está tratando do que aconteceu lá em Jerusalém nesses últimos dias. E o que aconteceu? Eles se espantam, senhor. É possível que você é o único peregrino que não viu o que aconteceu. Eles falam sobre Jesus de Nazaré, um varão aprovado por Deus, um profeta que realizou milagres. E a gente até tinha esperança de que ele iria redimir a Israel, que ele seria o Messias. Mas ele foi crucificado. Já é o 3º dia, foi sepultado. Umas mulheres disseram que viram, que não viram ninguém no túmulo, e alguns dos nossos foram lá e, de fato, o túmulo estava vazio, mas eles não viram.
Mas a ele ninguém viu. Aí Jesus começa a explicar as Escrituras. E quando eles chegam no lugar que vão jantar, os olhos são, e aí eles dizem, não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras. E aqueles dois homens tristes e cansados, então fazem o quê? Já é noite. Eles fazem o quê? Se levantam e fazem a caminhada de 12 quilômetros de volta, agora subindo, 7. O ânimo voltou. Porque enxergaram Jesus via as Escrituras. Olharam para Jesus. Pensaram sobre Jesus. Se o seu coração está cansado, ferido, magoado, a solução é olhar para Jesus à luz das Escrituras. Encerrando, irmãos, em Provérbios 17, 24, diz o seguinte: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. A ideia aqui é, a pessoa inteligente tem foco, ela concentra seus olhos na sabedoria, mas o tolo olha para ali, olha para ali, olha para ali, olha para ali, uma hora olha para o alvo verdadeiro, depois olha para ali, e não foca em nada. Foco. E o nosso foco já está definido. É Jesus, autor e consumador da fé, que deu o exemplo de perseverança. É mantendo o foco em Jesus que você vai perseverar. Amém.